Boa noite. Somos gratos por mais uma semana de muito aprendizado para todos nós. Com muita alegria estamos aqui hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas? Item 11. Jeremias e os falsos profetas. Jeremias capítulo 23, versículos 16 a 33. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse. Vós tereis a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações, eles dizem: não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus próprios corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Comentário dos Espíritos. É sobre esta passagem que o profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples, quase sempre cega do povo, em predizer, por dinheiro, boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores e fanáticos. Não há nada mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu lhes falei e eles, porventura, profetizaram? Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião. Esses enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual
muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. É para eles uma prova da qual não podem triunfar, senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Luoz, Espírito Protetor, Cauchure, 1861. Interessante, né? Vi um comentário do Evangelho partindo do Antigo Testamento, né? Falando da questão, acho que uma perspectiva primeira é para dizer que essa questão dos espíritos sempre foi tratada em todas as religiões e no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Acho que é uma das coisas interessantes, porque quando o Espiritismo surge, ele surge com uma das grandes finalidades de demarcar cientificamente que havia espíritos, que há espíritos. Então, e que esses espíritos se comunicam e que têm uma racionalidade. É uma das questões que é respondida, né? Se quando a pessoa desencarna, o espírito dela, o fluido vital, se mistura com o fluido cósmico universal e não tem individualidade. E uma das coisas que o Kardec prova, além da existência dos espíritos, é que o espírito, mesmo quando desencarna, ele mantém a sua individualidade. Então esse é um primeiro ponto. E que as pessoas são espíritos encarnados e que há os espíritos desencarnados que estão na erraticidade, quer dizer, esperando por uma nova encarnação neste plano, porque o Kardec está fazendo o estudo no planeta Terra, é lógico. Então, os espíritos vão tratando sobre isso. Então, existia espírito, isso era trabalhado desde antigamente, e o espiritismo veio tentar dar uma feição científica para provar que há isso. Tanto que quando a gente lê com cautela o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, eu acho que nos fortalece a nível de fé, quando nós nos colocamos nos casos apresentados, a gente começa a enxergar coisas, situações, eu acho que isso é muito válido. Mas também levanta a questão para a gente ter cuidado. O Kardec, quando participava das sessões mediúnicas na Sociedade Espírita Parisiense, ele era muito criterioso com as perguntas. Tem uma mensagem que tem no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que é mais ou menos assim: é melhor você rejeitar 100 verdades do que assumir uma mentira. Então, se tivesse qualquer dúvida de que era mentira, ele descartava. Era preferível descartar 100 verdades do que assumir uma mentira. Então, ele é muito criterioso ao codificar a obra. E as pessoas, quando vêm para a comunicação com os espíritos, muitas vezes elas não são criteriosas. Quem vem atrás já vem com uma carga emotiva, querendo impor aos espíritos o que querem. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que tinha uma vida que você entendia como caridosa, boa vida, boa reflexão, mas você não estava enxergando o que é que o espírito, o que é que os pensamentos daquela pessoa traziam. E aí às vezes vem uma comunicação e ela está numa situação muito difícil, às vezes no plano espiritual, e a pessoa não acredita. Então, quer dizer, ela já vinha com uma carga emotiva pedindo algo, mas não é como a gente quer, é como as coisas têm que ser. As coisas são reais, isso é que é interessante, porque o Kardec também levanta isso na obra. Espírito não é algo sobrenatural, é natural. Ele fala isso muitas vezes, é natural. Então não traga uma sobrenaturalidade. É um ciclo normal da vida que não cessa. Mas do mesmo jeito que tem espíritos encarnados e desencarnados, tem pessoas encarnadas que são mais evoluídas espiritualmente, tem pessoas encarnadas que não são tão evoluídas espiritualmente, são muito materializadas, materialistas. Existem espíritos na erraticidade que também variam de grau. Então tem espírito brincalhão, tem espírito drogado, tem espírito alcoólatra, tem espírito mentiroso.
É isso que ele vem trazer a reflexão a nível de evangelho. Que nós deixemos de ser crédulos. Melhor dispensar 100 verdades do que assumir uma mentira. E as pessoas, o Kardec inclusive trata disso bem, tanto no livro dos Espíritos quanto no livro dos Médiuns. Essa questão de não cobrar, porque dá de graça o que se recebeu gratuitamente. E um dos quesitos que ele dizia que não poderia cobrar, os espíritos falavam, era especificamente por quê? Porque começa a gerar um interesse e gera interferência na comunicação. Eu lembro muito claramente no livro dos Médiuns ele dizer, perguntam aos espíritos se toda comunicação de quem recebe dinheiro pela comunicação é falsa. Eles dizem, não. Agora, grande parte delas é. Por quê? Porque há um interesse em manter algo. E como parâmetro da doutrina espírita, o Kardec disse, nós não podemos trabalhar em cima de recursos. Tem que ser algo natural. Isso é um dos critérios utilizados para que a gente tenha comunicações mais desprendidas, mais desinteressadas. Mas o Kardec é criterioso com relação ao animismo, porque tem muita gente espírita que tem um materialismo que não é por dinheiro, por isso que ele vai falar. Como é um materialismo não por dinheiro, não por casa, não por carro? Estou lendo agora, estava conversando com o Sérgio, um livro, li nessa semana, acabei, um livro chamado Liberte-se do Passado, de um autor indiano, que bem jovem, né, os médiuns de lá identificaram que ele era uma das reencarnações de Buda. Criaram uma instituição internacional e ele foi educado para ser um Buda, um iluminado, né, das encarnações de Buda. E ele, a instituição começou a crescer e ele estudando e vivendo com 34 anos, ele resolve devolver todas as doações, dissolver a associação internacional e não assumir o papel de Buda, que é Jude Krishnamurti. E eu achei muito interessante a reflexão do Krishnamurti. Já estou com um novo livro que acho que é Educação e o Sentido da Vida. Ver que a gente consegue avançar um pouco. Ele detalha essa questão, por exemplo, que o Ho'oponopono, lá do Dr. Helen, que ele trata naquele livro Limite Zero, sobre a questão de você zerar. Ele diz, liberte-se do passado. E um espírito, quando ele reencarna, apesar de ele ter individualidade, ele chega zerado. Para quê? Para ele poder enxergar daqui para frente. E é interessante quando o Krishnamurti fala, ele diz, olha, nós sofremos psicologicamente, e isso se materializa por nós mesmos. É aí que vai, por exemplo, surgir um animismo, uma comunicação errada. Ele diz, como assim? Ele diz, você sabe o que é o tempo? Ele diz, o tempo é um intervalo entre a ideia e a ação. Mas como assim o tempo é um intervalo entre a ideia e a ação? É você se projetando dentro. Você vê uma coisa que é para você fazer, aí você começa a fragmentar você. Pensa em passado, presente e futuro. Você pensa, de onde eu vim, eu estava tão bem, né, ó, presente, e eu quero chegar em tal canto. Aí você começa a pensar, vale, essa situação pode me tirar da minha zona de conforto, ou pode me impedir de chegar onde eu projetei. Na hora que você se quebra, olha, veja, uma coisa que era só assim, apareceu o problema, era para você entrar e resolver a ideia e a ação, você criou um pensamento bem profundo sobre você, como você era, como você está e o que você pretendia ser. Olha como o tempo é um intervalo, o intervalo vai ficando longo e você começa a ficar com o quê? Com medo. Ele diz, é aí que está o medo. O medo é você. Quando você fragmenta uma coisa, ao invés de pensar e agir, você fica olhando, como dizia o Covey, para o retrovisor, para o seu passado, para o seu presente e com medo do futuro. Você não quer sair da sua zona de conforto. Porque ele diz
que as pessoas se movimentam ou para a obtenção do prazer ou para evitar a dor. Mas entre buscar o prazer e não sofrer, o medo faz com que a pessoa tente mais evitar a dor do que buscar o prazer. Então, logicamente que na hora que nós vemos uma situação, nós nos projetamos nela, criamos um tempo, um intervalo. A gente para. O problema às vezes era simples, Sérgio, mas a gente faz o quê? Se enxerga nele. Deixa de ver o problema. Quem é que a gente está vendo? A gente, no passado, no conforto que a gente está, e o medo de não chegar onde a gente queria chegar. Aí pronto, vira um problema. Ele diz, isso aí resolve o quê? Nada. Sabe o que leva a gente? A inação, a ficar com medo, a depressão, a ansiedade, a angústia. É a mesma coisa. Chega uma comunicação, o médium que está vendo a realidade, ele se desmaterializa. Porque o Krishnamurti vai dizer assim, olha, existe uma coisa que nos atrasa demais, chama-se pensamento. Porque o pensamento é carregado de memória. A gente viveu uma coisa lá atrás, aí fica comparando tudo na vida em cima dessa coisa, que quando a gente viveu e teve algum deleite, a gente não sabia de nada, mas a gente só fica comparando. A gente tinha um padrão ruim e fica sempre fazendo ele de medida, querendo repetir uma coisa que não se repete. A gente se projeta e cria problema. Como assim? Vamos puxar de novo. Problema, situação, que é o tempo, o intervalo entre a ideia e a ação. Aí o médium está aqui sentado. Chega um espírito para se comunicar. Se o médium está carregado de pensamentos em que ele só enxerga quem? Ele mesmo, como ele era, como ele está e onde ele quer chegar, ele já vicia a comunicação. Ela vai tender a sair com a ideia dele, não a ideia do espírito. Muitas vezes o espírito vai embora e ele comunica, animismo. O Krishnamurti diz, o nosso maior materialismo é esse, é a nossa carga de passado que a gente carrega, isso é pesado. A gente só vive com o vício de olhar para o retrovisor, a gente só vive olhando para trás, quando a vida é o daqui para frente. Ele diz, a gente não vai conseguir enxergar nunca o que é novo. Por quê? Porque a gente usa as lentes velhas, a gente fica comparando com o que a gente viveu no passado, sempre comparando com o passado, sempre comparando com o passado, e aí é um peso. A carga de memórias que a gente traz, a imagem que a gente quer aparentar, vai gerar provavelmente uma comunicação viciada. Vai gerar uma comunicação viciada. E era esse cuidado que o Kardec tinha. Porque ele percebeu que só não receber dinheiro não dá comunicação pura, não. Por quê? Porque o nosso materialismo faz com que a gente queira ser eterno na matéria. O que as pessoas dizem? Seja eterno, plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Ou não dizem isso? É a gente criando problema onde não tem. A gente querendo se projetar, ao invés de deixar a vida fluir, acontecer. A planta nasce e no tempo certo ela produz frutos. E é o papel dela. E nós, do mesmo modo. Mas quando a gente começa a pensar em como é produzir fruto, se a gente vai poder criar, se vai vingar, se não vai, a gente criou um negócio chamado tempo. Um intervalo imenso que faz, inclusive, com que muita gente que nasceu para ter filhos, escolher não ter. E aí é o quê? Um vício no ciclo natural da vida. Ele é tão forte que ele diz assim, Marcos, deixe de pensar em gradatividade, deixe de pensar em patamares, o patamar é hoje, faça.
Ele disse: a gente tem uma dificuldade imensa de ver as coisas. Por quê? Porque a gente cria a imagem das coisas. Já pensou? Quantas pessoas aqui agora não tem um estereótipo do Renato? Eu acho que o Renato é assim, eu acho que o Renato é assado. Tudo comparando com memórias passadas. Cada memória dessa, imagine, cada coisa que você imagina de quem é o Renato, que seja um quadro na minha frente. Cada quadro desse vai fazer o quê? Uma distância entre você e o Renato. No fundo, você não vai ver o Renato, você vai ver o quê? Todos os quadros que você botou. Quem criou eles? Você. Você está vendo o Renato? Não, você está se enxergando no Renato. Como é que tem uma comunicação séria? Como é que tem um contato com o Renato? Nós não conseguimos enxergar nada, porque a gente só vive olhando para trás e comparando. O nosso olhar torna tudo que é novo algo velho, porque ele parte de ideias velhas, e na verdade só são projeções de nós mesmos. Que é um médium com a mente limpa. Hoje eu estive fazendo exercício, eu me identifiquei e digo: não vou fechar o olho, eu quero olhar para a Ana falando. Ele fala muito isso, aprenda a olhar. Ele diz: meditar não precisa fechar o olho, porque o silêncio dentro da gente é a gente conseguir limpar os preconceitos, essa arruma de imagem que a gente faz das coisas. Se a gente conseguir limpar o que a gente acha que o pai da gente achava da gente, o que a gente acha que a namorada acha da gente, o que a gente acha que o filho, tudo isso é o quê? Um monte de imagem pesada. O que a gente quer do futuro? Cria um monte de quadro, isso é pesado. A gente deixa de viver o presente. A gente deixa de enxergar as coisas. Ele disse: a coisa mais difícil do mundo é olhar. Outra mais difícil é ouvir. Por quê? Porque ninguém ouve. Eu lembrei do Stephen Covey, lá naqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que numa comunicação, nós estamos falando de comunicação mediúnica, mas numa comunicação entre dois espíritos encarnados, ele tinha lá os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. O 5º hábito era, primeiro, compreender, para depois ser compreendido. Aí parece São Francisco, né? Ele tinha 70 anos de idade. Perguntaram dos 7 hábitos que ele tentava cumprir todo dia na vida dele. Ele disse: qual é o hábito mais difícil? Ele disse: é o 5º. Até hoje eu tenho dificuldade de primeiro compreender, para depois ser compreendido. Por quê? Porque a gente não sabe escutar a Ana. A Ana está falando e o Renato não está ouvindo a Ana. O Renato já está se projetando em que ele sabe, que ele tem de conhecimento acumulado ao peso material do passado. Quem é que o Renato acha que é no presente, não é isso não? E o que é que o Renato quer ser no futuro? Ele está pensando isso para responder a Ana. Ele não quer compreender a Ana. Ele quer dar resposta. Como é que sai uma comunicação boa? Se isso acontece entre encarnados, Ana, por que não vai acontecer entre o médium e o espírito desencarnado? Se a gente não aprende a escutar, a olhar o que está na nossa frente, imagine para quem não tem a evidência ou duvida da mediunidade, acreditar que um espírito está ali. Você pode fechar seus olhos 1000 vezes, a sua mente está completamente enxergando tudo que é a imagem que você carrega. Tem lógica? Achei interessantíssimo. Que houve um diálogo aí na minha mente do Covey com o Krishnamurti. Ele disse: é muito difícil olhar, aprenda a ter atenção. Ele disse: é diferente conhecimento. Conhecimento é só o que você acumulou do passado. Ele disse: você tem que ter atenção às coisas, escutar, olhar, ver o que é. E o Kardec se propôs a isso, a ter todo um conhecimento acumulado e tentar se limpar dos preconceitos e usar cientificamente, provar por A mais B com um método que os espíritos existem, têm uma individualidade e se comunicam. Como ele escutou muita comunicação, ele filtrou muito
e percebeu que havia uma carga muito grande de emotividade pessoal em muitos médiuns que não escutavam, apesar de terem nascido fisicamente. A mediunidade é física. Você nasce com aptidão física para a mediunidade. Mas a projeção egoísta, né, egocêntrica da pessoa na comunicação faz a comunicação ser viciada. Ele não escuta direito o Espírito, ele quer traduzir o que o Espírito está dizendo, e ele não traduz o que o Espírito está dizendo, ele coloca o sal e o tempero todinho do que ele acha. E aí, meu amigo, pode ter olho fechado ou aberto, sempre vai sair errado. Porque não estávamos ali para escutar você, estava para escutar o Espírito. Eu achei algo de uma grandeza e de uma profundidade, ele dizer, poxa, o tempo é criado por nós. Que a vida é, pensou, agiu. Quando é que a gente não age? Quando a gente se projeta nas coisas. E se projetar, ficar pensando, essa carga de conhecimento, só dá correr em volta na areia, depois o mar vem e passa por cima do circo, não fez nada. Ele disse, agir é uma coisa assim da hora, ó, pá. Como quando a gente tem fome, está com fome, viu comida? Nem pensa, come, não tem um intervalo. Não tem tempo. Eu achei interessantíssimo. O tempo é um intervalo entre a ideia e a ação. E a gente não age por quê? Por que a nossa vida está parada? Porque esse nosso medo de sentir dor, olha o Espiritismo, a dor é necessária, o sofrimento é que é opcional. A gente tem tanto medo de se sentir dor que quando tem um problema a gente cria um intervalo imenso e começa a sofrer dentro dele. Será que eu consigo? Será que eu chego lá? Será que vai dar certo? E se eu perder, o que vão achar de mim? Será que vão achar? E se eu errar? E se eu cair? Preocupação com a visão dos outros. Renata, eu fui em outros centros espíritas e a mediúnica era fechada. Eu não vi o Kardec fazer mediúnica fechada. Eu não vi o Chico Xavier fazer mediúnica fechada. Renato, você está dizendo que é errado? Não, ninguém está nem para dizer que é certo ou que é errado. Mas quem faz isso está se acautelando para evitar o quê? Que o ego do médium fique, que não está bem trabalhado, depende da evolução espiritual, fique querendo fazer comunicações animadoras para ser alvo de palmas ou de atenção da plateia. E isso pode viciar uma comunicação. Foi uma escolha. A questão da luz apagada, é o medo, não, é exatamente para ver se a pessoa não fica olhando para os olhos dos outros, para ver se o médium consegue se concentrar. Mas a concentração, de fato, se a gente não apagar essas imagens da nossa cabeça, pelo contrário, quando a gente fecha os olhos, elas gritam mais alto. Ou a gente afasta essas imagens do passado, ou a gente não está limpo. Eu achei interessantíssimo, ele diz, as pessoas têm medo de se ouvirem, de se enxergarem. Elas não têm coragem de desenvolver o silêncio dentro delas. Ele diz, por que o pessoal corre aí, está num som, a música nem é tão boa, mas está o batido e todo mundo bebendo, se lombrando? Ele diz, exatamente, elas estão com medo de ficarem isoladas. Por quê? Porque aí, ó, elas vão ver que não estão sozinhas. É cheio de retrato e de reflexo do passado. Aí eles têm medo de enfrentar. Quando fecha os olhos, as imagens do passado vêm. Meu amigo, é um destroço. Como é que uma pessoa dessa, que está carregada, sobrecarregada de imagens, de preconceitos, de padrões do passado, vai poder se concentrar? Consegue? Ela prefere ir para o meio da rua, se dopar, ou tomar um remédio para dormir, ou a música bem alta, ou a droga muito alta. Por quê? Porque ela não quer se ouvir.
ela gosta de se enxergar naquelas, ela acha que vai se perder se ela afastar essas imagens. Por mais que ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode agora começar e fazer um novo final. Mas a primeira coisa eu achei interessante. Até tinha uma outra teórica tibetana, né? Foi estudar no Tibete, na verdade, Helena Blavatsky, ela tinha a voz do silêncio. Ele diz, a gente tem que cultivar o silêncio dentro de nós. Ele diz, é diferente você tem que se relacionar com as pessoas, mas é muito diferente você ser sozinho de você ser isolado. Você tem que aprender a ser só, às vezes. Como é ser só? É se afastar das pessoas? Ele diz, de forma nenhuma. É conseguir se afastar dessas memórias. Conseguir se afastar dessas imagens do passado. Cheio de conceito. Aí é um trabalho, viu? Agora, se consegue, você aprende. Você vai ter mais facilidade de ouvir o outro ou não? Vai. Vai também ouvir um espírito desencarnado ou não? Vai. Você não tem imagem, ali o vaso está limpo. Ele não está fugindo. A sintonia dele está ótima. Ele não tem nenhuma carga de um monte de imagem, um saco, uma casa cheia, imagina, um quarto cheio de quadros de pintura sobrecarregado, tudo cheio de poeira e mofo, e não dá para você entrar, você foi só jogando lá dentro. Aí quando você vai limpar e abre, olha esse quadro, eu me lembro não sei de quê, né? Assim, né? Cada vez que você pega num, aí vem toda uma carga emotiva, você se perde dentro. E não faz mais nada. Cria-se um intervalo imenso e você não age. Você termina chorando talvez no segundo quadro e não vai limpar mais o quarto. Então, o instrumento mediúnico, ele é passível de comunicações distorcidas. Por quê? Se ele não estiver, quando ele não está afinado, se ele não estiver afinado, porque ele não se afina. Como é se afinar? É começar a limpar esse quarto cheio de imagens do passado. Elas são pesadas. Mas o nosso egoísmo é tão grande que a gente não quer afastar. A gente só fala por comparação. A gente está deixando de conhecer as coisas, a gente só reconhece. Reconhecer é ver uma coisa que a gente já tinha visto. Ah, eu reconheço. A gente está deixando de conhecer as coisas. A gente está deixando de ouvir o outro para saber quem ele é agora. De verdade. É pesado, é complicado se limpar. Por isso que é muito sério o papel da mediunidade, de um médium, o mistério de um médium, o mistério de um doutrinador. Eu vi algumas vezes comentários de alguns médiums. Ah, aquele doutrinador é assim, aquele é assado, e o seu papel enquanto médium? Doutrinador era para fazer quase nada. Se o médium não fizer o seu trabalho, ele já é um doutrinador nato. Mas para fazer o trabalho, ele tem que se limpar. Então, por que alguém vai chegar, olha aí como diz Jeremias, e dizer, sonhei, sonhei? A primeira pergunta que o Kardec talvez fizesse, para que está dizendo? Quando a pessoa começa a dizer, talvez queira afirmar para ela mesma, mas talvez não seja. Krishnamurti diz, aquele que diz assim, eu sou humilde, esse não é humilde. Ele diz, o homem que diz assim, eu me conheço, eu sou assim, ele disse, esse está morto. Pronto para morrer. Por quê? Porque ele está desperdiçando
tudo de novo que tem para ser conhecido na vida. Ele diz, é tão complicado que a pessoa não sabe olhar para o sol. Ela olha para o sol e imagina assim, não, esse sol, o que ele estudou, o conhecimento, está a tantos metros de distância, ele é quente, ele é uma estrela, cheio de informação, ao invés dele só olhar para o sol e sentir, ser inocente. Jesus não disse, o céu é das crianças, olha a inocência da criança. Olhar, sentir, usar os sentidos sem usar os conceitos, sem os conhecimentos. Use os seus sentidos. Simplesmente sinta. Quem lê o livro Os Mensageiros? É isso. Os médiuns e doutrinadores abrem mão dos seus papéis porque eles colocam tantos problemas na mediunidade que acabam tendo vindo com a função de serem médiuns e doutrinadores e não exercem. Por medo, por insegurança, coisas que eles próprios criaram. É um exercício constante. Nos limparmos, nos libertarmos do nosso passado. Ah, mas você era assim. Não compare. Não comparemos. Você está aqui, eu estou aqui. Isso é a realidade. Pronto, vamos conversar quem nós somos. E vamos daqui para frente. Ah, é aquela relação, eu tinha aquele deleite com você. Sim. E agora, do jeito que nós somos, vamos nos conhecer hoje, você vai construir um caminho novo. Mas se você quiser sempre querer construir o seu passado, não constrói. Só gera dor, só gera intervalo. Intervalo é o quê? Tempo. Dentro do tempo vai ter o sofrimento. Quero saber o que é que tem para hoje. Quantos aqui poderiam dizer assim, olha, se eu sair, a cidade está perigosa, levei o tiro, morri. E dissesse, pai, obrigado até aqui. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu vivi o que era para viver. Por que esses orientais dizem? Entrego, confio, aceito e agradeço. Confiança total. Mas a gente quer se garantir com um monte de velharia de imagem do nosso passado. Aí também não vai seguir o próprio primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não vai, você não confia, você não acredita. Você acredita no seu passado. Você acredita nas imagens do passado. Você acredita nas imagens do passado que estão nos olhos das outras pessoas. Você não está preocupado em falar. Em ser um médium, você está preocupado o que as pessoas vão achar. Se você fala bem, se você fala mal, se você é bom. E aí você não se torna um bom médium. Porque era só estar limpo e deixar a comunicação acontecer. Porque o que o Kardec vem mostrar essa comunicação existe porque os espíritos existem. Se afaste um pouco do seu egocentrismo, dessa ruma de imagem do passado e se torne um canal sem ruído. Pode tentar fazer esse exercício para você ver como é bom. Vem as ideias, hoje a minha vida, olhe para a sua vida de hoje para frente. Na hora que vier o vício da comparação, você imagine, recair, meu Deus, afasta. Tenta de novo, tenta de novo. Vem para a mediúnica, ou de olho fechado, ou de olho aberto. Na hora que vier um pensamento, uma lembrança sua, uma vontade de comparar, não compare. Você vai ficar limpo. Só para concluir, achei tão interessante, ele fez uma comparação. Ele disse, não quer dizer que você vai negar as coisas. Não, você não vai negar, não. Você só vai deixar de ter o hábito de ficar trazendo coisas do passado e trazendo ruído para a comunicação. Deixa, você diz assim, eu me lembro disso. Não, deixa bem aqui, deixa de ficar só relembrando. Por favor, não quero pensar nisso agora. Fica ali. Ele diz que quando você se aceita,
não se julga, não se condena, se aceita, deixa ali e tenta ficar sem ruído, livre. Aquilo ali que era ruim, mesmo que você não tenha julgado, com o tempo se desaparece. Ele disse: você já experimentou morar perto de um rio? Passa uma semana, duas, todo dia escutando o barulho do rio. Você não negou o rio, nem ficou só, está lá. Só que com o tempo você se acostuma e não escuta mais o rio. Quando as imagens, os preconceitos começarem a vir e você começar a dizer: não, não quero trazer o passado agora, eu quero enxergar agora, eu vou limpar o canal, você vai começar a receber comunicação boa. Vai afastando. Eu não consigo apagar. Afasta, é só não comparar. Na hora que for comparar, opa, não, sou eu, não é o espírito. Não compare, afasta. Essa imagem, não compare, afasta. Vai botando ali, vai botando ali. Ela vai sumir, porque o problema é que a gente tem a mania de continuar sempre comparando, e ali somos nós, não vai ser espírito. E a gente não vai escutar ninguém, porque a gente não quer escutar, a gente quer falar para o outro. Deixa só ele terminar de falar e depois quer dar a nossa mensagem. A gente não quer entender o que ele quer dizer. Então, que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós possamos refletir sobre isso. Se nós estamos vivendo a realidade ou vivendo apenas o nosso passado e prejudicando a nossa compreensão do presente. Inclusive nas comunicações, porque os espíritos estão se comunicando conosco todo dia. Mas se a gente não deixa, a distância entre nós e eles é o tanto de passado de pensamento que a gente colocou. Muita paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer